chamo aqui o Dr. Eude Lobo. Boa noite, Rodrigo. Boa noite. Parabéns pelo seu evento, parabéns pela organização, pela qualidade. Parabéns a vocês aí pela presença, né, de ter se disponibilizado de São Paulo para cá para poder falar para a população de Joinville hoje. Muito obrigado. Muito obrigado, Rodrigo. Gente, com vocês, o doutor vai explicar agora tudo da dieta, tá? Muito obrigado. Boa noite a todos. Boa palestra. Obrigado. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Mais energia, já que nós estamos aqui para emagrecer com saúde. Boa noite. Boa noite. Muito obrigado pela presença de todos. Então, nós da Dieta do Can, então agradeço também o convite a Pauliane, a Roberta, a Fernanda. Então, nós estamos aqui para esclarecer, orientar e ampliar as informações sobre a Dieta do Can, que é uma dieta muito especial, que nós vamos trazer aqui depoimentos de pessoas que, com diferentes níveis de obesidade, tiveram resultados extraordinários e, melhor ainda, mantidos, sustentados ao longo do tempo. A Dieta do Can, ela vem se firmando cada vez mais e multiplicando o número de pessoas que aderem no Brasil. Tanto é que os livros da Dieta do Can estão nas listas dos mais vendidos da revista semanal Veja. Tanto Eu Não Consigo Emagrecer, como também 60 Dias Comigo, do Dr. Pierre Dugan. Evoluída, estudada, pesquisada por um francês, se tem pertinência, se tem lógica do uso da mesma para a população brasileira. A resposta, logicamente, que é sim, e cada vez mais tem tido adaptações para a cultura brasileira, no ponto de atender diferentes níveis, gravidades de obesidade e, por sua vez, os resultados. Próximo. Então, 3 palavras de otimismo. A maioria das alternativas, das opções para emagrecimento saudável, tem inicialmente uma grande dificuldade para as pessoas interessadas e que aderem, que é serem dietas com ingestão, com alimentação em quantidade muito pequena, muito reduzida, que não é o caso. Então, as 3 palavras de otimismo aqui para a Dieta do Can são: comer à vontade, ou seja, para os alimentos dos grupos alimentares permitidos, orientados, catalogados para o uso em todas as suas fases, então podem ser ingeridos à vontade. Rapidez no emagrecimento. Também uma das dificuldades das pessoas que procuram diferentes alternativas para o emagrecimento é uma dificuldade para a redução dos primeiros quilos e, logicamente, estamos aqui na Feira da Mulher Catarinense, então as mulheres querem, especialmente as mulheres, serem reconhecidas que estão tendo redução de peso e medidas. Logo, esta é uma dieta também que já na primeira fase, e vamos ver os depoimentos reais, então já há uma rapidez no emagrecimento, o que passa a ser um fator de motivação, estímulo e até de agregação, convite para outras pessoas da família. Inclusive, vocês vão ver no final que é possível colocar o marido, é possível convocar, na verdade, vocês intimam, né? É possível intimar o marido. Geralmente, nós homens não colaboramos tanto quando as nossas esposas procuram emagrecimento. Então, aqui nós vamos ver que essa dieta é uma dieta que mulheres vão compartilhar a experiência, né, Kátia? De como intimar o marido para aderir a esta dieta. E a gula controlada. Um grande detalhe também da maioria das alternativas, dos meios, dos programas de emagrecimento, é que em função de uma restrição, ou seja, da obrigatoriedade ou recomendação de ingerir, de comer pequeninas quantias, logo, quanto maior o tempo de jejum, quanto mais intenso o jejum, posteriormente, isso tem uma consequência. Qual é a consequência? De, posteriormente, depois de fazer essa dieta muito restritiva, de ter as compulsões alimentares. Que quanto mais restritiva, quanto mais reduzida é a quantidade de alimentação, posteriormente, o grande risco é das
grandes alimentações, até alguns chamam de orgias alimentares. Então, aqui também a gula está controlada. E por que as proteínas? Então, esta é uma dieta que às vezes até erroneamente é dita como a dieta das proteínas exclusivas. E é uma dieta que predomina, que as proteínas podem ser chamadas de vedetes. Não, vedete é quem está conseguindo os resultados maravilhosos. A esposa fica mais bonita, mais alegre, mais disposta, enfim, com mais energia. Então, as proteínas constituem o grupo de alimentos proteicos, o principal grupo alimentar. Mas não significa que a ingestão será exclusiva de proteína, a não ser a primeira fase. Então, um grande detalhe da dieta do Kahn é que ela fundamenta-se essencialmente nas proteínas. Esta dieta tem uma característica de as proteínas, em comparação aos carboidratos, em comparação aos alimentos gordurosos, elas são menos calóricas, elas causam saciedade, até pelo fato de poderem ser ingeridas à vontade. Não provoca aquela sensação, ou em menor intensidade, aquela sensação desagradabilíssima de cansaço, falta de energia. Inclusive hoje, à tarde, na hora do almoço, numa entrevista para um meio de comunicação da cidade, foi perguntado: tem um relato de algumas pessoas que sentem tontura, mal-estar na fase inicial da dieta. Isso acontece pontualmente em casos de exceção, mas não é a regra esse tipo de sintomas, até porque uma grande diferencial da dieta do Kahn, um importantíssimo diferencial da dieta do Kahn é a responsabilidade com as pessoas que aderem a esse programa, que aderem a essa metodologia, que aceitam essa metodologia. Até porque o fato de eu, como médico, 3 anos depois de 3 das medicações para emagrecimento no Brasil terem sido proibidas, a minha opção, depois de muito estudar, as opções não medicamentosas para o emagrecimento foi a dieta do Kahn, até porque nos livros do Dr. Pierre do Kahn, no site dietadocahn.com.br, tem muito claramente escrito pelo Dr. Pierre do Kahn que o emagrecimento é uma decisão séria, logo precisa de avaliação médica laboratorial. E fica mais fácil perceber quando aceitamos, praticamos e comprovamos. É natural, são naturais as objeções. Principalmente, como nós estamos aqui numa feira para mulher, o nosso público é predominantemente de mulheres, então é comum as resistências, as objeções do colega, do marido, do filho, enfim. Não estou colocando toda a culpa nos homens, mas estou dizendo que, por ser uma dieta especialmente de origem francesa, então é natural que antes das pessoas iniciarem, que ocorram alguns argumentos contrários. Daí o alerta, que fica mais fácil perceber se esses resultados existem ou não em cada um dos interessados, quando aceita, lógico, pratica e ver esses resultados sendo obtidos progressivamente. E por que as proteínas? Porque as proteínas, obviamente, em comparação então aos carboidratos, massas e as gorduras, são menos calóricas. Então, comparativamente, disponibilizam menor quantidade de energia, que posteriormente seria acumulada, por exemplo, na forma de gordura. E resulta um emagrecimento, comparativamente aos outros programas, rápido, de onde o reconhecimento das pessoas que estão em contato é um fator de estímulo, duradouro e sem restrição de quantidade. É um método construído com a participação dos obesos, ou seja, esta metodologia, este sistema, este programa de emagrecimento, o Dr. Pierre do Kahn criou a partir dos seus atendimentos médicos ao longo dessas décadas. Portanto, não se trata de uma dieta fundamentalmente de laboratório, fundamentalmente de instituições puramente de pesquisas. Trata-se de uma dieta que foi estruturada, sofreu argumentação, críticas e, acima de tudo, sugestões de quem mais sofre com o sobrepeso e a obesidade e suas consequências. Ou seja, esta foi uma dieta que foi
criada, estruturada, organizada, disponibilizada a partir das próprias sugestões e feedbacks dos pacientes do Dr. Pierre Ducan e dos pacientes em todo o mundo, já que falamos aí em aproximadamente 35 milhões de pessoas, de leitores, que deram feedback de benefício. E os carboidratos, açúcares, são reduzidos até o emagrecimento e, logicamente, que há algumas regras importantes, há algumas orientações para este resultado duradouro. E um deles é a exclusão desse açúcar refinado, do açúcar branco. Então, os lipídios devem ser diminuídos, até porque os lipídios, eles... é impossível uma alimentação sem lipídio. Logicamente que eles vão ser inclusos em fases que nós vamos explicar adiante. Enfim, não é possível, é errôneo, é distorcido dizer que trata-se da dieta das proteínas exclusivas, mas trata-se da dieta das proteínas sendo anfitriãs, das proteínas tendo um direcionamento, ou seja, esse grupo alimentar é o que vai direcionar todas as fases da dieta. E, próximo. As proteínas, então, têm essa característica importante de terem um efeito inibidor no apetite. Não se trata de um efeito igual de medicação inibidor de apetite. Ela tem uma característica de inibição do apetite. E, então, 3 dias de dieta com proteínas. Quando se fala, as pessoas que insistem em dizer, o que é muito importante esclarecermos, que a dieta que só usa proteína, está errado. Porque a proteína, ela vai ser recomendada como ser exclusiva na primeira fase, onde se recomenda de 3 dias a 1 semana de ingestão de proteínas. E também, hoje, surgiu uma pergunta bem legal no almoço com os jornalistas, se em sendo esses primeiros dias, esses sim primeiros dias de exclusividade proteica, causaria uma agressão, lesão, danos aos rins. E a resposta é não, e eu quero explicar isso mais detalhadamente. Primeiro, porque, como eu disse inicialmente, a seriedade dessa dieta está lá na clareza que emagrecimento precisa de avaliação médica. Logo, pessoas que têm um grau de lesão renal nos rins, um nível de adoecimento dos rins, por diabetes, por hipertensão arterial, por outras causas, estes precisarão ter um acompanhamento médico mais intensivo e, de repente, até em uma outra situação, não vai ser recomendada esse tipo de dieta. Mas, se é que alguns dias de alimentação exclusiva de proteínas vai levar a uma sobrecarga, se é que vai levar a uma sobrecarga renal, uma das orientações, um dos procedimentos, uma das ações que estão no programa é a ingestão de uma quantidade importante de água. Uma quantidade de 1,5 a 2 litros de água por dia. Então, aqui, para facilitar a eliminação urinária, a água previne, então, comer. E muito importante também, que quando aumentamos a ingestão de água, que não é muito do nosso hábito brasileiro, o centro da fome e o centro da sede, eles estão localizados no cérebro, na mesma região. Logo, muitos e muitos de nós, levantando a água, Maria Helena levantando a água. Então, obrigado, Maria Helena. Então, muitos de nós, quando temos a sensação de fome, água aqui também, levantando a água, muito bem, como que é seu nome? Verônica, então, já está parcialmente aderida à dieta do campo. Então, quando o centro da fome e o centro da sede estão muito próximos. Então, muitas e muitas das vezes em que temos a interpretação, o entendimento e a conclusão que estamos com fome, na verdade, estamos com sede. Se aumentamos a ingestão de água, então, diminuímos esses momentos de falsa fome, que seria uma verdadeira sede. Nossa, nunca tinha falado desse jeito, Heider. Próximo. Então, a dieta do Ducan, ela tem uma característica facilitadora. Porque os processos de emagrecimento, eles são, de maneira geral, com várias dificuldades. E uma delas é a organização. Eu quero deixar bastante claro que esta é uma dieta que foi feita, refeita, prosperada, criticada, reorganizada,
adaptada, e isso não para nunca, lógico. E então, ela é uma dieta de característica pedagógica, ou seja, ela tem uma metodologia lógica, em que está dividida em 4 fases, dita então a primeira fase de ataque, a segunda de cruzeiro, a terceira de consolidação e a quarta de estabilização. Então, a primeira fase de ataque provoca essa perda de peso rápida, e aqui colocada a palavra fulminante, ou seja, o que nós queremos chamar a atenção é que fica fácil das outras pessoas da convivência reconhecerem, desde o marido ou a esposa até outras pessoas da convivência. A fase 2 é uma fase que já há o acréscimo, além da proteína, também dos legumes. Daí então, já após a primeira semana, não ser ingestão única de proteínas. Portanto, cai por terra aquele argumento errôneo, errado, distorcido, que é a dieta das proteínas exclusivas. Não, é a dieta das proteínas sendo anfitriãs. A terceira fase é aquela que a outra fase, a inclusão de frutas, queijo, pão integral, e a outra fase que é mais flexível. Próximo. Então, Elton, já que você está falando tanto em fases, vamos a essas fases. Portanto, trata-se de uma dieta facilitada, em que tem os primeiros dias da chamada fase de ataque das proteínas puras ou quase puras, em que tem a escolha dos alimentos ricos em proteínas, e tem aí a opção de 72, está descrito nos livros do Dr. Pierre Ducamp, Eu Não Consigo Emagrecer e o Método Ducamp Ilustrado. Então, tem lá 72 opções de alimentos proteicos que podem ser alimentados, ingeridos à vontade. E é uma fase curta de emagrecimento concreto, e além da redução do peso também, principalmente para quem é portador de hipertensão arterial sistêmica, a dita popularmente pressão alta, já com essa redução inicial de peso, há obviamente uma menor sobrecarga sobre o coração, e naturalmente algumas pessoas já têm a redução dos seus níveis de pressão arterial. E esta também dentro da responsabilidade da dieta Ducamp, porque muitas dessas dietas ditas da moda não atentam, não valorizam, sequer citam atividade física. E aqui, com a grande responsabilidade, a dieta Ducamp recomenda caminhadas de 20 minutos por dia. Até porque muitos pessoas com sobrepeso e obesidade têm várias e várias justificativas para não fazer atividade na academia e outros lugares. Então, o Dr. Pierre Ducamp, preocupado de que dar orientações que possam facilitar os resultados das pessoas, então está recomendado a atividade física, que não tem desculpa para não fazer. São os 20 minutos por dia, e muitos já nessa fase conseguem o peso saudável. Nos nossos casos aqui, nós vamos ter exemplo de onde a redução de peso foi menor e onde a redução de peso foi maior. Na redução de peso menor, então, algumas pessoas aqui que têm um leve sobrepeso já alcançam o peso saudável. Próximo. A segunda fase, então, que é a chamada fase de cruzeiro, nesta, há a inclusão, junto com as proteínas, dos legumes. E agora nessa fase, para quem dizia ou achava que era uma dieta restritiva, também está errado. Por quê? Porque aqui, agora, então, eram 72 proteínas, alimentos proteicos possíveis na primeira fase. Agora aumentam 28 alimentos leguminosos. Logo, nós vamos ter a oportunidade de, nesta segunda fase, que é uma fase onde continua a redução do peso para quem tem necessidade, da alternância entre ingestão de proteínas puras e a alternância de proteínas mais legumes. A maneira, se a pessoa vai alternar um dia de proteína exclusiva e um dia de proteínas mais legumes, ou 2 dias de proteínas exclusivas e 2 dias de proteínas mais legumes, isso é muito individual. Ou seja, também há quem diga que trata-se de uma dieta muito do cabresto. É falso também. Ou seja, há um grau de liberdade para a pessoa individualizar ao seu estilo e a sua pessoa, a maneira de fazê-lo. Novamente, aqui a caminhada está colocada como muito clara. E esta fase, então, de alternância de
dias de proteína exclusivo com dias de proteína mais legumes, ele segue até a pessoa ter a redução do peso até aquele peso saudável, planejado, organizado. Próximo. E a fase de consolidação. Tem aqui agora mais inclusão alimentar. Portanto, mais uma vez reafirmando, que não trata de dieta das proteínas exclusivas. Não é. Porque já na primeira fase, depois que a pessoa teve a redução de peso possível e saudável, já tem a permissão para a inclusão de novos alimentos, de grupos alimentares, que no caso são porções, 1 a 2 porções de frutas por dia, mais 1 a 2 fatias de pão integral e mais 40 gramas de queijo. Então, aqui é muito estimulador para seguir a dieta saudável, ou seja, dificuldades para superar. O organismo resistirá a manter emagrecimento, redução dos gastos de energia, risco de reganho de peso. Esta fase de consolidação ela é muito especial. E qual é a duração dela? É uma duração que é o número de dias, o valor de peso perdido. Por exemplo, a pessoa emagreceu 10 quilos. Então, esta terceira fase deve durar 10 vezes 10 quilos perdido, vezes 10, 100 dias. Ela deve durar 3 meses e 10 dias. Então, essa fase de emagrecimento, mais uma alimentação variada, de onde, então, além das proteínas, estão também inclusos os legumes e mais frutas, 1 a 2 porções por dia. As frutas, à exceção da banana e da uva. E caminhada de 30 minutos, novamente, atividade física. Algumas pessoas, tem algumas pesquisas que mostram o resultado de maneira distorcida. Que quando compara pessoas que fizeram só redução ou mudanças no hábito alimentar com pessoas que fizeram atividade física, as pesquisas fazem uma conclusão escrita também muito distorcida. Por quê? Porque fica parecendo que só a mudança do hábito alimentar que de fato leva à redução de peso. Só porque, necessariamente, por que é tão importante a atividade física? Porque há uma tendência de perda de redução de todas as nossas estruturas corporais quando se emagrece sem a atividade física ao mesmo tempo. E tendo atividade física, tende a manter a nossa massa muscular, que é a dita massa magra, que é a que mais consome energia no nosso corpo. Então, a duração, 10 dias consolidados, 10 dias vezes o número de quilos perdidos. Tendo emagrecido 5 quilos, essa terceira fase dura então 50 dias e cada vez mais que esse peso vai sendo reduzido e então consolidado, tende a ter mais motivação para manter, de onde vamos ver também depoimentos bem importantes. A fase 4, que é a estabilização. E aí o Dr. Pierre Ducan coloca o seguinte: lógico, se a obesidade é uma doença crônica para a vida inteira, então, assim como hipertensão, assim como diabetes, logo a intervenção, logo as mudanças para a dieta do Ducan também devem ser para o resto da vida, para fazer a manutenção do peso reduzido. Dessa maneira, então, esta é uma dieta para o resto. Esta é uma dieta cuja quarta fase é para o resto da vida? A resposta é sim, por motivo óbvio, porque se trata de uma doença crônica, o tratamento também deve ser de longo prazo. Próximo, farelo de aveia. Então, farelo de aveia é um alimento que de fato não faz parte da nossa cultura alimentar rotineira, não faz. Só que pelas pesquisas, pela experiência, pelo uso numa gama muito grande de pessoas interessadas que aderiram à dieta do Ducan, claramente este é um alimento que precisa estar na lista, no rol, na metodologia para o emagrecimento saudável. Então, o farelo de aveia, que inclusive é muito perguntado, as pessoas perguntam muito onde ele pode ser adquirido. Então, tem várias casas que disponibilizam, inclusive o próprio site dietaducan.com.br. Então, são fibras solúveis, assim como a pectina da maçã. Também, uma das questões
que as pessoas geralmente comentam quando começam um processo de emagrecimento, quando aderem a uma metodologia, a alternativa de emagrecimento, um dos efeitos colaterais, uma das consequências mais desagradáveis são em relação à mudança do ritmo intestinal. Algumas vezes com aparecimento de diarreia e algumas vezes com aparecimento de obstipação intestinal. Então também um dos argumentos para a inclusão do farelo de aveia na alimentação, nas refeições da dieta do CAM, é para facilitar o que nós chamamos, nós médicos, de trânsito intestinal, de funcionamento intestinal, até para prevenir este que é um dos desconfortos citados pelas pessoas quando começam o processo de emagrecimento. Então, novamente, é natural que quando se trata de uma dieta, principalmente de origem francesa, de ter muitas objeções, muitos questionamentos e, obviamente, muitas dúvidas. Então, mais uma vez, o convite que nós fazemos é para que as pessoas possam se dar essa oportunidade de maneira planejada e obterão os resultados, mais uma vez, com responsabilidade. Eu, como médico, então, voltando àquela questão anterior, que desde que foram proibidas as medicações para emagrecimento, eu pesquisei muito e, de fato, uma dieta destas organizadas que podem ser usadas por muitas pessoas e que recomenda a participação do médico é de fato exceção, que é o caso da dieta do CAM. E então o farelo de aveia, ele pode ser encontrado em vários lugares, e o farelo de trigo, que talvez é até mais facilmente encontrado no mercado. Ele tem a característica que não traz os resultados esperados e também algumas pessoas, várias pessoas na verdade, nos relatam essa questão do intestino que fica preguiçoso. Mas é possível associar os dois, principalmente para quem tem mais dificuldade de adquirir, dependendo do lugar onde mora, o farelo de aveia.